tu sempre serás santo, santo para sempre. Aleluia. Nós estamos na igreja em Tiatira. Tiatira é a menos importante das cidades. Ela não era um polo político, nem um polo religioso, como Éfeso, como Esmirna, mas ela estava na rota do comércio entre a Ásia e a Europa. Por esse ser o principal meio de vida em Tiatira, né, o comércio, os comerciantes da região, naquela época que Jesus envia a carta, os comerciantes se reuniam em associações, em grêmios, para facilitar, para se protegerem, para facilitar, para fazer bons negócios. Então, eles se organizavam em associações. A galera do grêmio do artesanato em bronze, o grêmio do pessoal que vendia púrpura, o grêmio do pessoal de lã, vendia lã. Então, vários grêmios, todos os comerciantes. E não fazer parte de um desses grêmios significava, assim, ficar fora da rota, ou seja, o comércio não ir para frente se você não fizesse parte de uma dessas associações. Então, esses grupos se reuniam e tinham como característica, então, se protegerem, fazer bons negócios, o que a gente chamaria hoje de um networking, né? Então, eles eram organizados nessas associações. Quem não fazia parte disso não conseguia deslanchar, não conseguia ir para frente. Bom, então essas associações, vocês estão conseguindo me ouvir? Essas associações tinham esses fins de se protegerem, de proteção, de benefícios e de recreação. Então, não fazer parte desses grêmios significava estar fora da rota do comércio. O negócio não ia para frente. Só que cada um desses grêmios tinha uma divindade. Cada um deles tinha, vamos dizer na nossa linguagem, um padroeiro. E era obrigatório, então, cultuar esse padroeiro, né, cultuar essa divindade para fazer parte do grêmio. Para fazer parte do grêmio, tinha que ler conforme a cartilha. E esse grêmio também promovia jantares com comida sacrificada a ídolos. Você tinha que comer comida sacrificada a ídolos. E esses jantares acabavam naquelas orgias. O pessoal comia demais, bebia demais, e aí a permissividade, né? Um abismo chamando outro abismo, né? E isso era a realidade na cidade de Tiatira. E a igreja estava dentro dessa cidade. E todo mundo ali da igreja vivia do quê? De comércio também. Então, como é que fazia? Né? Era um desafio muito grande. E nessa realidade, então, com isso na cabeça, nós vamos ler o texto, tá bom? Que está lá em Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 18. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Tiatira. Esta é a mensagem do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo e cujos pés são como bronze polido. Sei de tudo que você faz. Vi seu amor, sua fé, seu serviço e sua perseverança. E observei como você tem crescido em todas essas coisas. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você tem permitido que essa mulher, Jezabel, que se diz profetiza, faça meus servos se desviarem. Ela os ensina a cometer imoralidade sexual e a comer alimentos oferecidos a ídolos. Dei a ela tempo para que se arrependesse, mas não quer se arrepender de sua imoralidade. Portanto, eu a lançarei doente numa cama, e aqueles que cometerem adultério com ela sofrerão terrivelmente, a menos que se arrependam e abandonem a prática de tais atos. Matarei seus filhos, e então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mente e coração. Darei a cada um de vocês aquilo que seus atos merecem.
Tenho também uma mensagem para o restante de vocês em Tiatira, que não seguiram esse falso ensino, as verdades mais profundas, como eles dizem, e que na realidade vêm de Satanás. Não lhes pedirei coisa alguma, senão que se apeguem firmemente ao que já têm até que eu venha. Ao vitorioso que me obedecer até o fim, eu darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará com vasos de barro. Ele terá a mesma autoridade que recebi de meu Pai, e também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Gente, apesar de Tiatira ser uma das menores entre as 7 cidades, né? As cidades, elas são bem estratégicas, então vocês podem ter percebido muitas similaridades, né? Cidades poderosas, cidades grandes, cidades com uma influência muito grande, porque os apóstolos, eles foram muito intencionais. Tem 2 cidades portuárias, porque o porto, naquela época não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, né? Então a maneira da notícia correr mais rápido, cidade portuária, porque as pessoas chegam e elas vão, elas vêm e vão, então a notícia ia se espalhando. Então eles foram muito estratégicos. E essa cidade, apesar de ser de menor influência, estava no caminho do comércio, né? Também estava na estrada do Correio Imperial, então as notícias também passavam pelo comércio, então ela era estratégica. Apesar dela ser menor diante das outras, essa é a maior carta, né? E é tão interessante o que Jesus está falando aqui, e ele denuncia, ele fala, olha, eu sei de tudo que você faz, e eu vi seu amor, eu vi sua fé, eu vi seu serviço e sua perseverança, e observei como você tem crescido em todas as coisas. Ela era uma igreja de muitas qualidades, sim ou não? Né? No meio dessa estrutura toda de comércio e tal, ela se mantinha fiel, ela mantinha seu amor, sua fé, seu serviço, sua perseverança, e era uma igreja que estava experimentando crescimento. As obras estavam evoluindo, né? Então, ela tinha crescimento? Tinha. Mas Jesus está denunciando aqui uma falsa profetisa, Jezabel. Certamente, gente, o nome dessa mulher aqui na igreja em Tiatira não era Jezabel. Possivelmente não. Mas Jesus estava fazendo a referência a Jezabel do Antigo Testamento, que era mulher de Acabe, uma mulher que desviava o povo de Israel, levando o povo de Israel à idolatria, levando o povo de Israel à imoralidade, desviando o povo de Israel. Então Jesus está comparando essa falsa profetisa com Jezabel. Por isso que ele chama ela de Jezabel. Agora, profetiza. Gente, quem que é profetiza? Quem carrega a voz de Deus. E ela se dizia a si mesma profetiza. Então o que ela estava dizendo? Eu carrego a voz de Deus. Eu estou trazendo para vocês uma mensagem de Deus. Gente, as pessoas hoje, elas estão buscando profecia. Elas não vêm para o culto, elas não lêem a Bíblia, mas elas estão atrás de profecia. E a Edmeia trouxe para a gente um ensino muito significativo lá nos caminhos de Paulo. Ela estava falando, né, de Elimas, o mágico, como ele vinha falando, né, tem muita adivinhação misturada com profecia na igreja contemporânea. Qual que é a função da profecia? Ficar contando sua carteira de identidade? É ficar contando coisas da sua vida? Qual que é o propósito da profecia bíblica, gente? Edificar. Né? Acontece que as pessoas estão buscando direção na profecia do profeta e não direção na profecia bíblica, naquilo que o Senhor falou. E hoje a gente vive uma igreja cheia de misticismo, contaminada. E muita gente que está se dizendo profeta de Deus não é profeta de Deus. Agora, como é que eu vou saber, Helena? Se é profeta de Deus ou não é profeta de Deus? Se é profetado ou se é profecia? Você tem o Espírito de Deus, que ele te dê discernimento, e você tem as Escrituras Sagradas. Se o profeta está dizendo na boca dele o que não está dito na Bíblia, o que não tem coerência com as Escrituras, é um sinal de que é um ensino falso. E essa mulher, ela estava desvirtuando a igreja em Tiatira.
Por quê? Porque ela se autodenominava profetisa, ela dizia que ela tinha a voz de Deus, mas o que ela estava dizendo para essa igreja? Que não tinha nada demais eles fazerem parte desse grêmio. Que estava tudo bem. Que eles tinham que ganhar o dinheirinho deles. Que não tinha nada demais eles participarem das comidas sacrificadas a ídolos. Não era para ser tão radical. Talvez você já tenha visto isso. Né? Tem nada a ver, gente. O que Jesus fez é completo. Você acha que Jesus está preocupado com a comida que você está comendo, com a roupa que você está vestindo? Era esse espírito. Era esse espírito. Essa igreja em Tiatira, as pessoas que estavam lidando ali com as questões de Tiatira, elas tinham uma dúvida. E agora? O que a gente faz? A gente precisa de dinheiro para viver. A gente precisa de comer, de vestir, de morar. Como é que a gente faz? Né? E aí, gente, o que acontece? O Satanás é uma maneira muito comum ele usar aquilo que a gente precisa como uma arma contra nós. Se a gente trazer para o dia de hoje, ser um comerciante, você se dedica tanto, e agora você está pagando impostos abusivos. Você sabe que esses impostos são abusivos, que vão ser gastos em corrupção. Só nega. Todo mundo faz isso. Todo mundo tem o caixa 2. Ô, gente, nós não somos autorizados a andar nas trevas, porque todo mundo está andando nas trevas. Que você feche o seu negócio e que você peça para Deus uma outra direção, mas que você não negue o nome de Cristo por se corromper. Jesus está reprovando isso. Porque muitos daqueles homens ali na igreja em Tiatira estavam aceitando essa palavra daquela falsa profetisa como se ela fosse palavra de Deus. E não era. Porque Deus não manda uma coisa e faz outra. Deus não destoa, o seu caráter não destoa. Aquilo que ele fala é aquilo que ele faz. Deus não tem duas caras, duas opiniões. Deus é Deus. Deus é íntegro, perfeito. Ele não varia, mas nós variamos. E a nossa tendência, principalmente nos dias de hoje, é a gente abraçar aquele evangelho que nos convém. E era isso que estava acontecendo na igreja em Tiatira. Eles preferiam ignorar o caráter de Deus revelado nas Escrituras e abraçar o que era mais conveniente para eles naquele momento. Poxa, o que tem de mais? Deus sabe. Deus sabe que é para me sustentar. Deus sabe que eu preciso de dar comida para minha família. Deus conhece o meu coração, né? Você acha que Deus está preocupado com a minha roupa? Deus conhece o meu coração. Ô, gente, os atos externos, eles manifestam o que está dentro. Não é? Manifesta o que está dentro. Então, quando alguém fala assim, não, Deus não está interessado na minha aparência, estão distorcendo o texto bíblico. Porque pegam lá o texto em que Deus fala com Samuel, não atente para a aparência, né, de Eliabe, irmão de Davi, não atente para a aparência, porque eu sondo os corações e eu tenho reprovado o coração de Eliabe. Aí tem muita gente que pega esse texto, não, Deus quer o coração. Não, o que Deus está dizendo nesse texto é que ele conhece o coração e que ele não se deixa enganar pela aparência, a postura de rei. Eliabe tinha postura de rei, postura de guerreiro, ele podia ser comparado a Saul, que tinha sido destituído. E Deus falou, não estou interessado na aparência de guerreiro valoroso de Eliabe, não. Eu vou escolher o pequeno, eu vou escolher o menor, eu vou escolher o menor da casa de Jessé. Eu vou escolher Davi. É isso que Deus está falando nesse texto. E tem muita gente que fala assim, não, Deus quer ser o meu coração. Se ele tem o seu coração, isso vai reverberar em tudo na sua vida. Na maneira que você fala, onde você trabalha, na maneira como você age, na maneira como você paga suas contas, na maneira como você trata as pessoas, na maneira como você se veste. A mesma graça que te salva é a mesma graça que te habilita à santificação. Se alguém fala assim, não, eu já fui salvo, Jesus já pagou o preço, eu posso viver a minha vida torta, não leu as cartas do Senhor ao Apocalipse. Aqui Jesus deixa muito claro o que ele abomina. E uma das coisas que ele abomina é o ensino de Jezabel, que está dizendo que está tudo bem flertar com o pecado para você ganhar o seu dinheirinho. Que está tudo bem você sonegar imposto para você garantir os da sua família e o seu lucro. Que está tudo bem você transar antes do casamento, porque afinal de contas tem que fazer o test drive. Esse negócio de reservar o nosso corpo para o nosso cônjuge no casamento é coisa de careta.
E isso está entrando dentro da igreja hoje, como entrou dentro da igreja de Tiatira. E Jesus não mudou de personalidade, ele está condenando essas práticas aqui. Ele está dizendo, não, eu tenho contra vocês que vocês estão tolerando esse falso ensino, tolerando essa falsa palavra, esse falso evangelho que diz que está tudo jóia para a impiedade, que está tudo jóia para a corrupção, que está tudo jóia para o roubo, que está tudo jóia para a comida sacrificada aos ídolos, que está tudo jóia para a decadência sexual. Não está tudo jóia, não. Jesus está dizendo que não está tudo jóia, não. Além disso, ele começa a dizer, ele continua dizendo, desculpe, dei a ela tempo para que se arrependesse. Ou seja, gente, Deus tem isso no caráter dele. Sempre antes dele executar o juízo, ele envia uma palavra, ele envia uma pessoa, ele envia um texto. Deus está acenando para que o povo se arrependa. Mesmo essa mulher sendo uma falsa profetisa, Deus estendeu sobre ela misericórdia e deu a ela a chance de se arrepender. Como ele fez isso? O texto não é claro. O texto não é claro. Ele mandou alguém dizer a ela? Ela sentiu alguma coisa? Ele falou na mente dela, no coração dela? O texto não fala sobre esse detalhe, mas está falando que ele deu a ela a chance de se arrepender. E ela não quis se arrepender da sua imoralidade. O que acontece aqui, gente? Tem pessoas que estão nos ouvindo pelo YouTube, vão nos ouvir depois. E essa palavra, ela desce quadrada. Indigesta. Isso é legalismo. Isso é religiosidade. Não, isso é santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. A verdade precisa de ser dita. Os impuros não verão a Deus. E nós erramos, certamente que nós erramos, mas o acidente na vida de um servo, de uma serva de Deus, é um acidente de percurso, não é uma escolha voluntária. Quando nós abraçamos o pecado, o erro, como um estilo de vida, pensando que Deus não tem coisas mais importantes com as quais se preocupar, é como se ele tivesse sacrificado o filho dele inutilmente. É como se estivesse dizendo isso. É a graça barata. E lá, na carta de Tito, fala muito claramente que a graça tem dois pilares: a salvação e a santificação. Se você foi salvo, dia após dia, você vai sendo santificado. Você vai andando com Jesus e ele vai estar transformando a sua maneira de ser. 3 anos depois que Pedro andava com Jesus, já andava com Jesus há 3 anos. No jardim do Getsêmani, quando vem a guarda para prender Jesus, o que Pedro faz? Arranca a espada. Corta a orelha de Malco. Mas depois você não escuta falar mais nada de que Pedro andou cortando a orelha de mais ninguém. Nem de que ele estava armado ainda. Depois você via Pedro se alegrando porque estava sendo preso. Como é que um cara sanguíneo, hemorrágico, reativo como Pedro estava falando, nós fomos presos? Santificação. À medida que Pedro foi conhecendo Jesus, tendo a revelação de Jesus, sabendo a obra redentora de Jesus, recebendo o poder do Espírito Santo, ele mudou. A ponto de falar, não sou digno de ser crucificado na mesma posição do meu mestre, me vira de cabeça para baixo. É o mesmo Pedro que na sua carta fala que sem santidade ninguém verá a Deus. Você vê a trajetória. Paulo, colérico, estava lá no apedrejamento de Estevão, consentindo, tem que matar mesmo, tem que prender mesmo esse povo do caminho. Esse cara, quando está diante do sacerdote, sendo acusado, chama o sacerdote de filho do diabo, alguém bate na boca dele, fala, como é que você fala assim que eu sou um sacerdote? Na mesma hora ele fala assim, me perdoa, eu não sabia que você era o sumo sacerdote. O sumo sacerdote estava tomado pelo diabo, mas ainda assim, ele recuou e falou assim, me perdoa, eu não sabia que você era o sumo sacerdote. O colérico. Moisés,
Moisés era um cara colérico. Porque, gente, cá entre nós, né? Mas não, Helena, a Bíblia fala que ele era manso, o mais manso da terra. O mais manso da terra matou um egípcio porque estava forçando outro hebreu aos trabalhos forçados. Matou, enterrou na areia. O mais brando, o mais quietinho dos homens, Deus mandou tocar a pedra, ele feriu a pedra. Você vê claramente que foi Deus trabalhando. Nós temos uma personalidade, sim, mas Deus quer sujeitar. Ele não vai mudar a sua personalidade, como eu já disse nessa viagem, mas Ele vai temperar você. Ele vai te dirigir. Ele vai reinar sobre você. Ele vai governar sobre você. E não tem como sermos governados por Deus e continuarmos vivendo uma vida porca. Não tem como você tomar um cafezinho com Deus e jantar com Satanás. Não tem como você sair da igreja e ir para um motel com seu namorado. Não tem como. Você está vivendo no engano, você está obedecendo a doutrina de Jezabel. Porque essas doutrinas continuam, esse espírito continua nas nossas igrejas hoje. Com muitos líderes dizendo, em nome de Deus, que não tem nada a ver. Consulte as escrituras. Olhe para o caráter de Deus. Ele é o seu farol. Jesus é o seu modelo. A palavra é o seu farol para você não ser enganada pelas artimanhas desse falso ensino. E ele está falando, matarei. Olha que interessante. Ele fala, portanto, eu a lançarei doente numa cama. E aqueles que cometerem adultério com ela sofrerão terrivelmente. Jesus envia a graça. Mas o juízo vem, gente. Ele dá a oportunidade da gente se arrepender. Quando nós não nos arrependemos, colheremos, comeremos do fruto da nossa impiedade. Tão interessante. Na cama ela se prostituía. Para a cama ela ia pela enfermidade. O mesmo lugar onde você se refastelou, se você não se arrepende, vai ser lá mesmo que vai ser a sua paga. Matarei seus filhos, e então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mente e coração. Esses filhos aqui não fala de filho literalmente, gente, está falando de filhos seguidores. Seguidores. E é tão interessante que o texto, no começo do texto, Jesus é a única hora na Bíblia, nesse texto, que Jesus fala, eu sou o filho. Nas outras partes, é um discípulo falando, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, é a mulher na beira do poço, ou então ele fala só, eu sou o Messias, eu que falo contigo. Mas a única parte da Bíblia que ele fala, eu sou o filho. Quer ver? Escreve essa carta ao anjo da igreja em Tiatira, essa mensagem do Filho de Deus. É a única parte na Bíblia que ele se apresenta como o Filho de Deus. E esse filho no original aqui significa o filho maduro, o filho crescido, o filho pronto, o filho glorificado. E agora, quando ele fala, matarei os seus filhos, ele tá essa é a outra palavra no original, é o filho bebê, filho criança. Então ele está falando, os imaturos que seguiram essa doutrina. Os imaturos, os bebês. Porque tem gente que não quer crescer, recebe alimento, mas quer ficar imaturo para continuar pecando, para continuar no bem bom. Porque a maturidade, ela requer responsabilidade. Assumir posicionamento. E os crentes querem ficar igual o neném. É o crente carnal. E ele está falando, eu matarei os seus filhos. Esses seguidores que não quiseram crescer, esses seguidores que não tinham maturidade e acabaram abraçando a doutrina dessa mulher. A falsa profecia dessa mulher, o falso ensino dessa mulher. Eu os matarei. E aí, parece que é radical, né, gente? Mas ele está falando, aí vão todos saber. Tem muita gente que fala assim, não, agora é graça. Ninguém mais morre. E Ananias e Safira, foi o quê? Já era graça. Já era Novo Testamento. Não, gente, não zomba de Deus, não. Sabe qual que é o problema daquela geração de Tiatira? Eles perderam o temor.
Eles perderam o temor. Eles não perderam o amor, eles não perderam a fé, eles não perderam a perseverança, mas eles perderam o temor. Porque, gente, tem que perder o temor para você sair da igreja e entrar no Grêmio e comer comida sacrificada e deitar com outra mulher que não seja a sua. Tem que perder o temor. Eles perderam o temor. Que Deus nos ajude. Que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós precisamos de voltar a ser uma igreja que teme a Deus. Mas, Helena, teme é ter medo? Não, gente. Temor é reverência. Sabe, a gente ainda fica com aquela imagem de Jesus crucificado, sabe? Com aquela cara de coitadinho. Sofrimento. Aquilo tudo foi necessário, mas Jesus não está mais preso numa cruz. Jesus é um Jesus glorificado, que quando se apresenta para ditar as cartas para João, João cai como morto, tamanha a glória, o poder e a majestade que estava sobre Jesus. Ele não é mais o cordeiro, ele é o leão. E ele não vai voltar mais para ser crucificado novamente. Ele vai voltar para reivindicar todos que são dele. Todos aquele ele comprou. A gente tem que parar de ver Jesus, sabe, nosso brother, nosso igual. É esse o problema dessa geração. A gente perdeu a visão majestosa. João recostava a cabeça no peito de Jesus. Era amigo, era chegado a Jesus. Mas quando ele viu a imagem de Jesus glorificado, ele caiu como morto. A gente trata Jesus com muita leviandade. E esse temor, essa falta de temor, nos leva a um caminho equivocado. Nós precisamos de retomar. E quando ele está se apresentando à igreja... Peraí, gente, que eu perdi o texto aqui. Quando ele se apresenta na igreja em Tiatira, esta é a mensagem do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo. O fogo consome. Imagina os olhos de Jesus consumindo-nos, sondando-nos. E cujos pés são como bronze polido. O bronze polido, na antiguidade, era muito usado como espelho. Então, quando você se curva aos pés do Senhor, você enxerga de fato quem você é. A sua dependência, a sua carência, o seu verdadeiro estado. Aquele que se humilha será exaltado, mas aquele que se exalta será humilhado. Aos pés do Senhor, contemplando os pés de bronze de Jesus, nós veremos realmente a nossa pequenez, a nossa insignificância, a nossa dependência, a nossa necessidade dele. Ele não é meu bro. Martista aí há pouco tempo falou assim, Jesus é um cara legal. O que pega é o fã-clube dele. Não, Jesus não é um cara legal. Ele é o rei, ele é o Senhor, ele é o mestre, ele é o majestoso, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Ele é o meu redentor, ele é o meu salvador, ele é o meu Senhor. Sem ele eu não posso coisa nenhuma. E ele deixou isso claro, sem mim nada podeis fazer. Mas a gente anda todo metidinho aí, sem temor, sem reverência. E por isso nos perdemos. Nos enganamos, somos seduzidos pelo falso ensino, por um evangelho medíocre, aguado, mentiroso, que desconfigura Jesus e coloca ele como um hippie legal, paz e amor. Jesus não é um hippie legal, paz e amor. Caras legais não são crucificados. E finalmente, ele fala, né? Aqueles que cometerem adultério com ela sofrerão terrivelmente, a menos que se arrependam e abandonem a prática de tais atos. O Senhor está dando uma oportunidade para a igreja em Tiatira. Darei a cada um de vocês aquilo que seus atos merecem. Nós não somos salvos pelos nossos atos, mas responderemos por cada um deles. Seremos pagos segundo as nossas obras.
Por isso que ele está falando aqui, tenho também uma mensagem para o restante de vocês em Tiatira, que não seguiram esse falso ensino, as verdades mais profundas. Sabe essas verdades mais profundas no ensino de Jezabel, o que que era, gente? É porque ela falava o seguinte, sabe por que ela falava? Vocês podem, não tem problema. Sabe qual que era o ensino dela? Se você não conhecer plenamente o pecado, você não há virtude nenhuma em vencê-lo. Então você precisa conhecer o pecado, para então resistir a ele, discernir dele e desprezar ele. Porque se você não conhecer, é por isso que Jesus está usando aqui na minha tradução, as verdades mais profundas, se você não conhecer Satanás profundamente, como é que você pode resistir a ele? Era esse o ensino de Jezabel. Se você não conhecer profundamente a imoralidade, como é que você pode se gabar de resistir à imoralidade? Gente, olha o quão demoníaco isso é. E hoje tem gente pregando isso, gente. Não, a Bíblia não fala, eu já ouvi no nosso tempo, a Bíblia não fala, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Agora, se você conhece Satanás, se você conhece a prostituição e você resiste e você não se deixa levar por ela, aí sim você foi aprovado. Aí sim a virtude. Olha, quão nocivo é esse. A Bíblia fala o quê? Para a gente fugir até da aparência do mal. Até da aparência. Como é que essa mulher vem falando isso e leva um tanto de gente no bico? Sabe por que leva no bico? Porque é fácil. É a palavra que eu quero ouvir. Vive a sua vida, seja feliz. Jesus quer te ver feliz. Olha o ensino de Jezabel aí. Jesus quer te ver feliz. Vê lá se ele está preocupado se você transa com seu namorado antes. Vê lá se ele está preocupado com essas coisas. O ensino de Jezabel. Os mistérios mais profundos. Que, na verdade, era o ensino de Satanás. Ah, Senhor, nos ajude, Pai. E ele termina a carta dizendo, ele fala, né? Também tem uma mensagem para o restante de vocês em Tiatira, que não seguiram esse falso ensino, as verdades mais profundas. Como eles dizem, que na realidade vem de Satanás. Não lhes pedirei coisa alguma, senão que se apeguem firmemente ao que já têm, até que eu venha. Ao vitorioso que me obedecer até o fim, eu darei autoridade sobre as nações. Gente, aquele que não é corrompido pelos seus próprios interesses, ele ganha autoridade. Ele ganha autoridade. Porque ele se aliou, ele se comprometeu com aquele que é santo, vivendo em santidade. Diante do mundo espiritual, ele tem autoridade. Não a autoridade que flui dele mesmo, mas uma autoridade por estar alinhado e em obediência à vontade e ao caráter de Deus. E ele diz, ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará com vasos de barro. E aí você pensa, nossa, mas aí o Senhor vai me colocar com autoridade para eu despedaçar? O Senhor aqui, na verdade, está fazendo uma alusão, ele está citando aqui os Salmos 2, o capítulo 2, verso 9, que diz assim, você as quebrará com cetro de ferro e as despedaçará como vasos de barro. Ele está citando isso em Apocalipse. Mas a continuação desse texto diz assim, portanto, reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, governantes da terra, sirvam ao Senhor com temor, alegrem-se nele com tremor, sujeitem-se ao Filho. Que Filho, gente? Jesus. Para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois sua ira se acende num instante. Felizes, porém, os que nele se refugiam. Jesus, na carta a Tiatira, ele começa fazendo uma alusão a esse texto. Ele dará autoridade sobre a terra para executar juízo sobre aqueles que
não obedecem ao Senhor. Ele terá a mesma autoridade. Olha o que Jesus está falando. E aí eu já penso, né, no governo do Senhor. Ele terá a mesma autoridade que recebi de meu Pai, e também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor está nos chamando para uma vida diferente, de santificação. Essa igreja começou muito bem. Amor, fé, serviço e crescimento. Mas se desviou na sua doutrina, dando espaço para o seu próprio coração, para o seu próprio desejo. Não tem nada a ver. Eu preciso de ganhar um dinheiro para sustentar minha família. E a palavra de Deus, através da profetisa, é que eu preciso conhecer os mistérios mais profundos. Para a minha virtude realmente ser virtude, eu preciso de conhecer mais Satanás, eu preciso de conhecer mais o pecado, eu preciso de conhecer mais... Gente, que engano. Que engano. As pessoas, às vezes, estudam Satanás. Sabe os nomes dos demônios, tudo. Às vezes, no púlpito, falam mais das obras do diabo do que das obras do Senhor. Enquanto isso, vão perdendo Jesus de vista ou vão tendo só o Jesus crucificado em mente. Elas temem mais a Satanás do que temem ao próprio Deus. Elas respeitam mais Satanás do que respeitam ao próprio Deus. Isso está errado. Essas falsas doutrinas, esses falsos ensinos que têm entrado nas nossas igrejas, essa relativização daquilo que é santo, o desprezo pelas coisas do Senhor, a inapetência espiritual. O povo não tem sede de Deus, não tem fome de Deus, não busca Deus. Que isso seja mudado na nossa vida em nome de Jesus. Que o temor seja aumentado no nosso coração e que a gente se torne como aqueles em Tiatira, que estavam no meio de uma igreja que estava indo para um falso engano, mas eles não se contaminaram. No meio da igreja tinha aqueles que não se contaminaram. Que a gente não se contamine com aquilo que está rolando no nosso tempo. Amém? Senhor, nós te adoramos nessa manhã. Obrigado por essa palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor joga luz na nossa mente. E nós não queremos abraçar, Senhor, uma falsa palavra, uma falsa profecia, um falso evangelho. Por isso, Senhor, aumenta o nosso temor e o nosso conhecimento de quem o Senhor é, para que não sejamos enganados pelo nosso próprio coração, que a tua palavra diz que é enganoso e desesperadamente corrupto. Que não sejamos guiados pelo nosso coração, mas pelo teu Espírito. Que a nossa vontade se curve à sua vontade e que nós, aos teus pés, Senhor, contemplemos quem somos, refletidos nos teus pés, que são reluzentes como bronze, e que na nossa dependência venha o nosso crescimento. Que na nossa entrega e rendição venha a nossa santificação. E que através dessa santificação o Senhor derrame sobre nós a autoridade para cumprir a tua vontade sobre a terra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Digno dessa canção, só tu és Jesus. Digno do meu louvor, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos, sobre teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Só tu és incomparável, és inigualável.
inigualável, abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração, o amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Aleluia. Glória.